Vou escrever uma história de fantasmas agora, mas como a história escrava do reducionismo, ao contar essa história eu a reduzo, a transformo em história sinódica. Meu nome é Jade Bernhold, filha de Margot. O Diário de Jade Bernhold. Margot Bernhold foi internada em um manicômio quando eu era jovem. Ela era esquizofrênica, louca. Bom dia, Jade. Bom dia. Ela está no quarto. Ok. Eu não aguento mais. Mamãe, eu prefiro que a senhora viva, melhore e volte pra casa. Mas eu a entendo. Eu quero morrer. Às vezes, eu me culpo pelo que aconteceu. A arte-terapia não foi bom para Margot. Minha avó, Martha Bernhold, também era louca, mas não me culpo pelo que aconteceu. Martha fugiu de seu fantasma, se trancando em casa com gás aberto. Eu não havia percebido que eu também era louca até um pouco depois da morte de Margot. Quando descobri que também havia sido atingida pela maldição das Bernholds, fui à doutora Heloísa. O caso de esquizofrenia na sua família é muito interessante. Existem evidências que sugerem ser hereditária. Pois sim. Eu sou doida porque Margot era doida e teve uma filha, e Margot era doida porque minha avó era doida. A doutora me prescreveu antipsicóticos e sedativos, que são minha sanidade artificial. Antes de escrever isto e decidir o que era verdade, eu vim até esse quarto e me sentei diversas vezes diante dessa máquina de escrever e fiquei encarando. Decidi começar a escrever a minha história quando vi pela primeira vez a menina submersa. O quadro A Menina Submersa foi inspirado em uma visita que Saltonstall fez ao lago Blackstone. O título me pareceu estranho, pois ela não estava se afogando. Pare de tocar, Jade. Por quê? Porque as mãos possuem óleos e ácidos corrosivos, que podem danificar a menina. Mas de qualquer forma, por que você estava tocando a tela desse jeito? Ele se parece com uma janela. Margot anotou o nome do quadro e guardou em sua bolsa. Margot nunca tentou me ensinar a acreditar em Deus ou no pecado. Não creio em almas, mas eu acredito em fantasmas. Sou louca e tenho que tomar comprimidos para ficar longe de hospitais, e foi o que me fez, com 11 anos, olhar para um quadro e pensar que fosse uma janela. Eu sempre trabalhei em uma loja, e um dia, voltando de lá, vi alguns livros jogados na calçada. Quem põe livros fora? Quem você pensa que é para ficar bisbilhotando coisas alheias? Tecnicamente, esses livros não são de ninguém, pois estão jogados na calçada.
São meus. Minha ex jogou eles aqui. E agora? Você vai para onde? Não sei. Minha casa é pequena, mas caso queira. Meu bem, guarde uma frase pra mim. Eu não deveria ter levado uma estranha para casa, mas eu sou louca e loucos fazem coisas assim. Gabriela permaneceu aqui em casa e criamos um relacionamento. E não sei para qual lado partir agora. Ruth me perturba. Eu posso procrastinar, me perder e no fim não chegar a nada coerente. Mas a história de fantasmas é minha. Eu não sei as palavras exatas, talvez porque não há palavras certas para trazer uma assombração para a luz e prendê-la com tinta e papel. Uma vez, quando eu era criança, minha mãe havia me deixado com Marta e ela falou uma coisa que me marcou. Vó, uma vez quando eu e minha mãe fomos à praia, eu vi uma serpente gigante no mar. Para mim, aquilo era real. Ela parecia ser lisa e flexível, como algas marinhas. Você tem certeza que não eram algas marinhas de verdade? Às vezes há emaranhados grandes que podem se parecer com qualquer coisa. Vó, tenho certeza, algas marinhas não têm olhos de serpente, dentes afiados e nem nos encaram. Não que eu saiba. Jade, agora eu sei que essa história é mentira. Como? É uma coisa que os gatos podem fazer. Eles dizem quando alguém está mentindo. Quando ele cruza dessa maneira, quem está contando a história está inventando. Nunca ouvi isso antes. Tem muita coisa que você nunca ouviu, porque você é apenas uma criança. Às vezes, quando fico perturbada, saio de carro sem rumo e isso me acalma. Aquela tarde parecia normal, mas quando olho para a estrada e vejo aquela mulher, eu soube na hora que não tinha nada de normal naquilo. E por que eu parei? Gentilmente parei para a morte. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Seu carro quebrou? Em retrospecto, a última pergunta não faz sentido. Mas o que nessa história faz sentido? Eu diria que ela era sobrenatural. Não quero dizer que conheço tudo que é terreno, mas ela me parece ferina. Não é seguro aqui. E foi assim que eu conheci Ruth Kenning. É tão verdadeiro quanto posso administrar. Por favor, sente-se. Já te venho pro quarto, preciso falar com você. Como você traz uma desconhecida contigo? Não sei. Ela poderia ser uma assassina? Foi assim que te conheci. E você acha que tem como comparar? Não? Eu vou dar uma volta. Não queria que ficasse zangada. Eu não estou. Antes de Ruth, eu dificilmente tinha pesadelos, mas Ruth me apresentou os pesadelos e a insônia. Noite passada, fiquei acordada pensando se estou conseguindo criar uma narrativa coerente, mas talvez, daqui a alguns anos, eu lembrarei ainda menos. Isso é o melhor de mim. Entro no museu e vou direto à sala dedicada à menina submersa. Jade Berront, que surpresa agradável. Você estava na minha mente e me disse para vir. Caso contrário, você não viria, certo? Veio ver meu quadro? Estive pensando em ligar para agradecê-la pela carona. Mas não foi um acidente? Quero dizer, naquela tarde. Não foi. Você não deveria ter parado. Essa parte foi culpa sua.
Por que você disse ser meu quadro? Eu ia abrir uma agência de detetives particulares, mas o nome Google já era marca comercial. Mas são muitos artigos sobre... Os corpos de 24 homens e mulheres, dos quais todos podem ter sido parte de um grupo religioso denominado Porta Aberta da Noite, foram encontrados nesta quarta-feira, após terem se afogado. Os deputados descreveram como suicídio em massa. Em um outro artigo mencionam os nomes das pessoas afogadas. Uma delas é Ruth Kenny, de 30 anos. Então... Eu não sei o que essas coisas significam, mas não pode ser a mesma Ruth Kenny. Isso é de 89. Talvez ela não tenha se afogado e tenha fugido. Não pode ser a mesma Ruth. Alguns dias depois de ter colocado os papéis da pesquisa sobre Ruth fora, Gabriela foi embora. Ela não estava mais aguentando, e eu a entendo. Eu parei de tomar os meus remédios. Eu fiquei sozinha com meus fantasmas por dias. Eu me lembro de todos os detalhes sobre o que eu via pela janela, mas não me lembro de ter ido até o banheiro. Eu estava sendo levada para as águas do Blackstone. O telefone tocou por muitas vezes enquanto eu estava perdida em minha própria casa. Eu ouvia os recados. Gabriela deixou 2. O secretário da doutora Heloísa deixou vários. A minha gerente deixou 4. No último, ela me despediu. Recebi recados da cobrança de aluguel. Eu sempre pensei que ninguém iria se importar se eu sumisse. Estava errada. A doutora Heloísa se importou e me atendeu em casa, me perguntando como eu estava. Me disse para voltar a tomar os remédios e, por fim, disse: Jade, eu esqueci de te entregar essa correspondência, eu vi caindo na caixa do correio. Era de Gabriela. Era um obituário no nome de Ruth Maria Kenning. Dizia que Ruth estudava arqueologia quando morreu afogada no Blackstone, no dia 4 de abril de 1999, e que havia deixado seu pai, sua mãe e uma filha de 10 anos, registrada como Ruth Kenning. Então existiam 2 Ruths? Depois disso, ao invés de voltar a tomar os remédios e melhorar, eu piorei. Até o meu pior fantasma real, ou quase, vir me fazer companhia, a sereia Ruth Kenning. Posso entrar, Jade Berholt? Sim, pode entrar. Você colocou palavras em minha mente que eu quase morri para tirá-las de novo. Chamei sua atenção. Você machucou Gabriela. Ela teria sido ainda mais prejudicada se não tivesse partido. Então por que você está aqui? Você parou por mim, Jade. Ninguém mais parou. Vim cantar para você, pois eu lhe devo uma gentileza. E ela cantou para mim por dias. Uma pequena eternidade. Foi definitivamente mágico. Mas nada é para sempre, e a nossa pequena eternidade teve fim. Eu faço o que você quiser, Ruth. Você é a minha salvação, o fim do meu cativeiro. Eu amo você. Sou má, lembra? Então me tornarei má também. Não, Jade, não há nada de maldade em você. Vou me afogar se você me deixar. Não, Jade, nessa história você não é a garota que se afoga. Nessa história você é a garota que aprende a nadar. E assim foi o começo do fim. Ruth? Bom dia, Jade. Você deveria vestir uma roupa. Preciso que me leve a Blackstone. Já adiei demais.
afloat on shipless oceans. I did all my best to smile. Hear me say, swim to me, let me enfold you. E foi assim que ela se foi. E eu pensei, o amor está observando alguém morrer. Waiting to hold you. E foi assim que meu principal fantasma foi enterrado, ou melhor, submergido. Eu decidi voltar a tomar meus medicamentos e tentar recuperar o emprego. Paguei o que eu devia à doutora Heloísa e o que eu tinha atrasado no aluguel. Afinal, na minha história de fantasmas, eu era a garota que aprendia a nadar. Cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio todo ano. Estima-se que para cada pessoa que comete suicídio, existem pelo menos outras 20 que tentaram, mas não conseguiram consumar o ato. Não pense que o suicídio é a solução. Aproveite cada dia para viver, pois a vida tem coisas boas para lhe oferecer. Fique vivo. O mundo precisa de você. Pessoas precisam de você. Você é importante. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas me interessa mais.